consigo falar com ela. Olha, em primeiro lugar, o meu boa noite. Eu posso acrescentar e ratificar tudo que a Ângela falou pelo seguinte, porque o meu coração hoje transborda de alegria, mas de muita verdade do meu coração, por a gente poder, tanto que eu transgredi o protocolo de segurança, abraçando as pessoas que a gente não vê há tempo. Então, eu quero que vocês me desculpem, porque eu avancei o sinal mesmo, abraçando aqueles que eu não via ao longo de muito tempo. E aqui a gente chega hoje, que eu vejo como uma noite assim singular, porque nós retornamos a esta casa, costumo dizer assim no meu dia a dia, a esse porto seguro que ao longo de 115 anos, estava fazendo as continhas ali, 1 século e 15 anos, fraternalmente nos acolhe, meus irmãos queridos, para o aprendizado dessa doutrina de luz, para o aprendizado das leis divinas que tutelam a nossa vida e, claro, para o exercício do amor cristão. E aqui estamos hoje, dando start, acredito que para uma temporada de alegria, de saúde, de aprendizado e daquilo que Cristo espera de nós, que, na verdade, nós vamos falar agora mesmo. Tá bom, meus irmãos? Mas antes, vamos unir, assim, a nossa vibração maior, aquela luz que nós dispomos, elevando essa vibração a Deus, como gratidão por essa oportunidade, por esse dia, como gratidão por essa doutrina que desperta a nossa consciência. De gratidão, Senhor, por termos essa casa que nos acolhe. E nós rogamos a Deus, Senhor da vida, que permita que Jesus nos permeie com sua luz, com sua paz, nesta noite singular, Senhor, amparando os que aqui chegam, sejamos nós encarnados, assim também como os nossos irmãos desencarnados, porque se pudéssemos ver com os olhos da alma, essa casa está cheia de irmãos necessitados, assim como nós, aprendizes dessa doutrina de amor. E assim nós te rendemos graças, Senhor da vida, divino amigo Jesus Cristo, por essa noite, por essa oportunidade, que vai ficar registrado na nossa vida, na história dessa casa. Graças a Deus. Sabe, está ouvindo bem de máscara? Tá, beleza. Olha, eu preparei assim dois sentimentos antagônicos para a gente falar, conversar nessa noite, que é o bem e o mal. Mas que a gente vai falar assim, buscando na codificação, porque nada do que eu acho, mas daquilo que a literatura espírita nos vislumbra, não é? Sobre os critérios, como ver, como sentir o que significa o bem e o mal na nossa caminhada. Olha, o terceiro milênio aí avança. Parece que foi ontem que estávamos comemorando aí, né, a entrada do ano, do terceiro milênio. Já são 21 anos. Avança célere. E os sinais se evidenciam de que é o momento, é chegado o momento. E eu reforço assim, em caráter de urgência, dos trabalhadores da última hora, se apresentarem ao trabalho na seara do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, irmão. Aí vocês podem até questionar, quem são os trabalhadores da última hora? Se não, nós mesmos, todos nós. E é isso que a gente precisa rever nesse momento aí. Olha, invariavelmente, a gente escuta, acho que não tem uma pessoa aqui que já não ouviu no nosso dia a dia. São chegados os tempos, entre aspas, são chegados os tempos. Como se algo tivesse para acontecer, como se fosse interromper um período, um ciclo, assim, um tempo. Mas, para aqueles que nada acreditam, essas palavras, são chegados os tempos, não tem qualquer
legitimidade para aqueles que nada creem. Para a maioria dos que creem, essas palavras assim representam como se um tempo fosse interromper um tempo aí, que fosse interromper um tempo, que fosse acontecer a subversão das leis divinas, ou seja, a destruição das leis divinas. Aí Kardec, para a maioria dos crentes, é isso. Até porque existe aqueles que acreditam que vê isso envolve assim uma posição de mistério, místico, até sobrenatural. Mas não é assim não. Mas para a gente saber como que está essa posição, as duas, os que nada creem, os que creem, mas vê isso como se fosse existir uma grande transformação, chegando até a destruição ou subversão das leis divinas. O que Kardec fala? Vamos lá ver. Kardec diz o seguinte: as duas posições são equivocadas. Por quê? Porque a primeira, o que ela envolve? Ela envolve, os que nada acreditam, uma negação da providência. E a segunda? A segunda, por exemplo, que vai ter uma destruição, uma subversão das leis divinas, não é certo. Isso não, porque elas não prenunciam isso. São chegados os tempos, não prenunciam a perturbação das leis divinas, mas o cumprimento dessas leis. É aí que a doutrina espírita entra. Então, meus irmãos, veja assim, o advento da transição planetária, da transição aí do planeta, não acontece em pouco tempo, sabe? Não. Mas que a transição de provas e expiações que nós vivemos para a regeneração já começou, isso não tem dúvida nenhuma. Já estamos vivendo esse problema. Certo, meus irmãos? Agora, o que Kardec coloca para a gente assim? Buscando aqui o que a doutrina. Por que não existe a subversão das leis divinas? Porque pode as coisas ir mudar, mas as leis divinas, ou as leis da natureza, são obras eternas do Criador. Entende? São obras eternas da vontade do Pai, de uma vontade imutável, ou seja, nunca vão mudar. Podemos sofrer coisas, mas nunca essas leis da natureza vai entrar num processo de destruição, ou a gente pode dizer de subversão, não é? Não, nunca. Por quê? Agora, quando a humanidade, segundo a codificação, está madura para galgar um passo na evolução, aí o tempo está chegado pela determinação de Deus, pela determinação, pelo que Deus, na verdade, programou para essa humanidade. Então, a humanidade precisa estar madura para galgar esse passo, aí vai acontecer. Vai acontecer, de verdade, a transformação, mas com toda cautela, preservando aquilo que é criação divina. Agora, hoje, como hoje, por exemplo, Jesus, vejam vocês, nos destina um labor sublime. Destina a quem? A nós, trabalhadores da última hora. E qual é esse labor, meus irmãos? O da implantação do bem na Terra. Percebe que começa de nós? E nós temos, assim, na retaguarda, essa doutrina de luz, porque ela, gente, ela é a promessa do Cristo, que se torna realidade, nesse momento que vamos precisar muito. Então, veja bem, a doutrina espírita, na verdade, representa o quê? A luz que vem do alto para abençoar os caminhos difíceis dessa jornada. Qual? Da implantação do bem na Terra. Não vai ser fácil, não. E aí, o que acontece a nós, trabalhadores da última hora? É um momento, chega-nos o momento de libertação. Libertação do quê? Se não de nós mesmos? Porque é isso que nós temos que pensar.
em primeiro lugar, a libertação do mal que reside em nós, ainda ao longo dos milênios, para alcançarmos, assim, a luz que o Pai nos destina. Quando a gente pensa que nós temos essa luz latente em nós, com toda a imperfeição que nós ainda temos, aí a gente pergunta, mas será que eu tenho essa luz latente vibrando em mim? Agora analisa, se somos criatura do Criador, somos de essência divina, então nós temos dormentes em nós essa luz que nos cabe, aí que está o mérito da evolução. É que nem o brilhante, não é para lapidar, porque ele não é um carvão. O brilhante é um carvão, que para chegar a brilho tem que ser lapidado. E assim somos nós. Essa luz que está latente em nós precisa do nosso labor, do labor sublime que Cristo espera dos trabalhadores da última hora, que na verdade somos todos nós. E pelo Espiritismo, então vocês vejam o que representa o Espiritismo para a humanidade. O Espiritismo, ele entra assim, ele vai fazer com que a humanidade entre numa fase nova. E qual seria? A da tecnologia? Não. A da ciência? Não. Mas do progresso moral. Porque, veja como estamos. A ciência atinge o ápice. A tecnologia nem se fala. Como que nós podemos avançar para uma dimensão melhor, saudável, justa, de vida, se a gente não tem a outra asinha aí, que é a dos valores morais? Como que vamos? Então, você já viu o avião levantar voo com uma asa só? Não tem. E assim somos nós, representando o progresso moral e o progresso intelectual como duas asas. Não precisamos dos dois. Então, a nossa evolução está em descompasso. Nós não estamos em condição ainda de termos esse mundo de regeneração que já está acontecendo, mas que não, o equívoco está em marcar data, porque ele começou, mas a gente não sabe nem quando começou e nem quando termina, porque o processo é longo, é gradativo, etapa a etapa, até a gente vencer quem? A nós mesmos. O instinto, o primarismo, que ainda reside em nós. A gente está assim com o homem da caverna, não está muito longe, não. Brincadeira. A gente brinca assim, mas quando você vê determinada ação de um filho de Deus, nosso irmão, sabe, é de pensar que nós estamos assim, vizinhos lá do homem bruto ainda, do primarismo nosso, do instinto absoluto. É muito triste isso, né? Então, vocês vejam assim, o Espiritismo, na sua missão de consolador, como prometeu Cristo, vai ser o amparo do mundo. Não é do Brasil, não, é do mundo. Vai ser o amparo do mundo. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, secundar esse movimento do quê? Da regeneração. Só ele pode, porque preparar as almas, os espíritos, como queira, ou a humanidade, para a nova era. Só essa doutrina. Deu para a gente chegar, meus irmãos queridos, no que representa essa doutrina? Não, pensa no que representa ela para todos nós. É algo assim que a gente tem que considerar com muita essa codificação maravilhosa, né, que veio aí, a pleiade de espíritos, com o missionário Allan Kardec, em nome de Jesus Cristo, que presidiu tudo. Então, realmente, é o Consolador, que nos mostra, que vislumbra a nossa mente para sabermos a realidade da vida. Então, isso é, assim, muita gratidão a Deus por tudo isso que a gente vive. Porque, olha, como Ele é o Consolador, e Ele, na sua feição, pode salvar o mundo, salvar as criaturas. Aí eu pergunto assim, do quê? O que vocês acham que graça mais nesse mundo em torno de erros, né? E que está mais assim, olha, a gente pode referenciar alguns. Por exemplo, que eu anotei aqui, buscando na codificação.
Por exemplo, olha, egoísmo. O egoísmo é uma doença é uma chaga que a gente tem. O egoísmo nos impede de ver o outro. O egoísmo faz com que vejamos somente o nosso umbigo. É algo triste, muito triste mesmo. A ambição desmedida, principalmente a ambição do poder. Olha, vai vendo que a gente tem que vencer. Não é? Na feição aí do cristianismo redivivo, com essa doutrina tutelando o nosso estudo. O domínio em qualquer situação também é algo muito triste. Então, isso tudo a doutrina nos liberta, apontando a nós os verdadeiros caminhos. Então, não podemos dizer que somos órfãos, que não sabemos. Não, porque nós temos ela secundando a nossa vida, para que a gente possa melhorar. Sabe, meus irmãos? Então, a gente chega assim pensando, ela está nos preparando para essa nova era de regeneração, que quem não quer um mundo mais justo, um mundo mais humano e fraterno, não é? Quem não quer? Mas depende de nós. Depende dos trabalhadores da última hora. Agora, veja bem, ó, na condição de provas e expiações que vivemos hoje, a Terra vive mesmo e passa por lutas amargas. Não há como desconhecer. E como o adágio popular nos diz, não adianta tampar o sol com a peneira, porque está aí a violência graça, a violência assola em nosso entorno, na humanidade. E ela não está só, por exemplo, nas guerras. As guerras oriundas do quê? Do domínio, da arbitrariedade, não está só nisso, não. Mas da ambição, mas ela está nos malfeitores, e não está só nos malfeitores que roubam, que matam, que sequestram. Não está só na drogadição, que realmente não desequilibra só uma criaturinha, mas desestrutura uma família. Isso é muito triste. E dentro desse processo de drogadição, nós temos as drogas permissíveis, que levam para o caminho também tortuoso, que é o alcoolismo, que é o cigarro, que é o sexo desregrado. Isso tudo nós estamos infringindo as leis que tutelam a nossa vida. E as drogas não permissíveis, que são tristes, que machucam a alma. Então, veja você, ela não está só nisso. Ela está presente no trânsito. Ela está presente na prostituição infanto-juvenil, que é de doer a alma. Ela está presente no fanatismo religioso, quando se mata em nome de Deus. Isso, gente, eu estou assim, só, não tampando o sol com a peneira. Estou falando isso, em primeiro, para o meu ouvido que está aqui escutando, para que a gente desperte para a nossa realidade e façamos aquilo que Cristo espera, como trabalhadores da última hora, implantar o bem na terra, que começa dentro de nós mesmos, né? Então, veja bem, e ela está no lar, na intolerância de filhos com os pais e vice-versa, entre os cônjuges. E sabe, ela está na família, que dispensa o diálogo fraterno. A mídia retrata isso com tanta clareza que quando houve o apagão do WhatsApp, disso, daquilo, no outro dia já tinha, que o brasileiro é muito espirituoso, já tinha um vídeo dizendo: filho encontra a mãe depois de muitos anos, dentro da própria casa. Você vê que, por quê? Porque num ambiente, todo mundo está lá, os membros de uma família estão lá, na mesma sala de estar, mas ninguém troca uma palavra, conversa, tem cada um com celular, com computador, com todas essas... Opa! Sou italiana, viu, gente? Falo com as mãos também, coisa de louco. Então, é isso aí, está tudo assim. Agora, isso é bom? Então, enquanto a tecnologia avança, eu vou ter que reencarnar umas 10 vezes só para estudar computador, aquela coisa tudo, porque, de verdade, nessa eu não gosto. Mas vou ter que reencarnar para aprender, porque a evolução chegou no ápice aí da coisa, que a gente, quando eu aprendo uma coisinha, já tem outra. Aí, o que acontece? Avança e separa a família. Entende? E o que falta, então? Isso é o exemplo do que nos falta, que é o quê? Os valores morais, a família unida,
o diálogo na família, porque houve tempo que eu fiz parte dele, que a família reunia para tomar o cafezinho, a família reunia para conversar, sentava até na porta. Eu vim dessa época, faz pouco tempo. Vou começar a dar exemplo, não, senão vão começar a fazer conta. Brincadeira, já. Então, assim, olha, mas é verdade. A gente fazia visita, família podia melhor, visitar a família. Hoje você, para visitar alguém, você precisa, passo aí na tua casa, fazer. Às vezes a pessoa está vendo a novela, está vendo, entende o momento? Então não pode, esse momento que a gente distanciou pela pandemia, serve de aprendizado. Certamente estamos colhendo os frutos, mas serve de aprendizado o valor de um abraço, que hoje infringi a regra abraçando, o valor da família sentada unida. E assim, meus irmãos, que a gente aprende com essa doutrina calorosa. E olha, isso tudo a que a gente relata, o que nós temos a impressão? Que o mal esteja levando a melhor. Será que é assim? Será que o mal está levando a melhor? Percebemos que, assim, que há um grande número de pessoas aderindo às sugestões do mal. Aderindo. Isso tem um peso e uma medida. Essas pessoas serão renovadas em experiências, em reencarnações futuras, mas de que jeito? No âmbito da dor. Por quê? Para que elas aprendam, porque todas as nossas experiências em vidas futuras, a gente vai ter que responder pelas nossas faltas. Mas essas que foram para o mal, por ignorância, têm um peso. Então, elas serão renovadas em experiências futuras de regeneração. Agora, o pior de tudo, o problema maior está naqueles em que o mal está nas entranhas da pessoa, sabe? A pessoa se compraz, o ser humano se compraz com o mal. Aí está difícil. Aí o que acontece? Estes, pela lei da seleção natural dos valores morais, o que vai acontecer? Serão expurgados do nosso convívio. Ou nós também seremos, né? Estou falando de uma modo geral, porque se a gente estiver no contexto, seremos. Aí separa os entes queridos, separa aqueles que se amam, que cada um fica, outros vai, e assim por diante. Então, meus irmãos, por quê? Não é fácil, não. E a gente vê, o que a gente vê? Que as investidas do mal têm um lado positivo que a doutrina vislumbra para a gente. Por exemplo, as investidas do mal não escapam, vejam vocês, não escapam das leis que regulam o processo evolutivo da natureza. Deus é tão amoroso, soberanamente justo, sábio, que criou leis que está gerindo a nossa vida, não é? E isso é fantástico. Então, quando a codificação fala que as investidas do mal não escapam às leis que regulam o processo evolutivo, é muito salutar para nós, porque dessa forma, vejam vocês, o mal praticado pelo homem vai forçando a sua própria transformação. Vejam vocês, porque como espírito imortal será submetido à lei de Deus de causa e efeito, e ele vai colher os frutos da sua semeadura, como medida corretiva, e assim vai melhorando. Então, sabe, daqui origina uma coisa assim, que é muito interessante. Vale ressaltar para vocês que a pandemia deixa os neurônios na minha boca, eu precisei fazer a cola, para não esquecer. Então, está aqui, meninos, a tese que existe de que o bem poderá florescer do mal, isso é muito importante, é para os materialistas absurda e contraditória. Só para os materialistas. A gente pode dar um exemplo. Vamos dar um exemplo da natureza. O chão endurecido. O chão endurecido, para receber a semente e a absorção divina da chuva, precisa do quê? Necessita das lâminas afiadas do arado para cortar e revolver aquele solo. O bem pode florescer do mal. Aparentemente, o arado rasgando a terra
Aparentemente parece mal, mas é ali que a semente germina e dá os frutos. Então, a tese de que o bem pode florescer do mal é para quem não admite a reencarnação. Sabe? É para quem não admite a reencarnação. Confúcio já dizia que o homem nasceu para o bem, porque Deus não nos criou mal, não. Deus nos criou simples e ignorante e deu o start lá, e deu a partida. E aí a gente escolhe. E a outra lei sábia, maravilhosa de Deus, qual é? A lei de liberdade, de pensar, de agir, de escolher caminhos, de fazer escolhas. E aí nós estamos lá. Não é? Vou fazer assim porque a gente só evolui assim, no sentido vertical. A gente, de repente, sai pela tangente, vai no sentido horizontal, porque é mais atrativo, é mais fácil, a porta larga, e a gente se equivoca e acaba errando. E aí, Deus não pune ninguém. Nós somos senhores do nosso destino. Nós articulamos a nossa vida com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Então é isso, gente. O indivíduo não é mal por natureza, não, de jeito nenhum. Nós é que escolhemos mal os nossos caminhos, viu? E tem uma coisa assim, a grande maioria das pessoas tem dificuldade para compreender que o mal, considerando que Deus nos criou simples e ignorantes, que o mal é transitória criação nossa, porque o mal não é eterno. A gente vai sair da condição de verme para um dia chegar à condição de anjo. Pode demorar milênios, mas vamos chegar, porque é de outra lei divina, que é da lei da evolução. Ninguém vai retroceder na evolução. Podemos estacionar, mas retroceder não. E essa dificuldade também, porque não aceita a reencarnação. Quem não aceita a reencarnação não vê que o indivíduo de hoje, que a sociedade de hoje, é o resultado de vidas pregressas, de existências anteriores, por conta do quê? Do bem ou do mal praticado, não é assim? Então é isso daí, gente. Agora tem uma coisa assim, ó, diante desse mal que a gente observa, né, que a gente sabe que está por aí, está em nosso entorno, nós poderíamos perguntar, que André Luiz acho que formulou essa pergunta ao Gúbio, no livro Libertação. Nós estamos estudando aí, às segundas-feiras, a série do André Luiz, estamos no livro Libertação. E ele, sabe aquela história da gente achar, puxa, Deus que é todo poder e bondade, não podia transformar tudo? Né? Transformar tudo e a gente ficar aí na paz, nas coisas boas. Mas onde está o mérito do brilhante sair do carvão e chegar ao brilho? Ou seja, de nós que somos simples e ignorantes, temos a luz divina aqui e deixá-la florescer. O mérito está nisso, é no trabalho, é no exercício do amor cristão que a gente vai conseguir. Aí, respondendo lá esse questionamento, por que Deus não transforma tudo pela sua bondade? Gúbio, mentor, na sua explanação, inclusive com André Luiz, ele fala assim, abre aspas, que é a fala do Gúbio. O Senhor do Universo aperfeiçoa o caráter dos filhos transviados de sua casa, usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua obra. Perceber aqui outra explicação no sentido que o bem pode florescer do mal? Olha o que Gúbio fala, que o Senhor do Universo aperfeiçoou os filhos usando corações endurecidos, temporariamente afastados de sua casa. Veja a relação, que coisa fantástica. E veja vocês, partindo dessa premissa, da fala do Gúbio, enganam-se os indivíduos maus quando acreditam que estão levando a melhor ou que estão trabalhando contra o bem. Por quê? Veja vocês, agora vem a confirmar a fala do Gúbio. Porque, na realidade, esses indivíduos que perpetram o mal são ferramentas divinas a serviço da lei de evolução.
que faz com que todos nós sejamos conduzidos a Deus. Assim fala a codificação. Logo, o próprio indivíduo é instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, que é a perfeição. Olha o bem florescendo do mal. Olha que Deus usa. Vejam vocês, é fantástico, né? Olha, é fantástica a literatura espírita. E Kardec, já há mais de 160 anos, o Livro dos Médiuns tem mais de 60 anos, certo? Já fez? Eu não lembro agora bem. Kardec, à época, vamos dizer, mais de 60 anos atrás, esse missionário, a serviço da Pleiade, da codificação, que estava a serviço e tutelado por Jesus Cristo, Kardec, na pergunta 784 do Livro dos Espíritos, pergunta: bastante é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos, do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Aí vejo que a espiritualidade responde: enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o indivíduo se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Agora, veja essa última fala. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Não vivemos esse momento em que o mal está chegando no ápice e que precisa, que Jesus espera que sejamos os trabalhadores que vão implantar o bem na terra e, consequentemente, as reformas? É isso. Então, quando a gente fala que o processo de regeneração já está acontecendo, não sou eu que acho, é a codificação que mostra, entende? Em toda a sua literatura, em todos os livros. E olha, a Terra é assim a escola milenar da nossa recuperação. É a escola milenar. Espíritos que se rebelaram, espíritos que se rebelam contra o regimento divino. Porque a gente já tem por, assim, eu não sei se é vício, de querer afrontar a lei. Agora mesmo eu afrontei uma aqui, abraçando, matando a minha saudade. De repente, não pode estacionar o carro na faixa branca, mas tem o que estaciona na faixa branca. E assim por diante. Então, nós também, nessas coisinhas pequenas, com a lei humana, a gente está invariavelmente infringindo, e a do nosso Pai também. Viu? Nós nos rebelamos aí contra esse regimento divino. Agora, meus irmãos, para que o planeta galgue essa condição, né, subindo aí, de escola regeneradora, nada mais justo que todos nós submetamos ao quê? Ao processo de burilamento. É tudo muito fácil. 2 palitos a gente faz. Anotei aqui, ó, o burilamento, o que significa? 2 pontinhos lá, para nós. Exercício da paciência. Gente, isso é difícil demais. Não sei quantas vezes vou ter que reencarnar para ter a danadinha da paciência. Porque, às vezes a gente pode dizer, mas eu tenho paciência com determinada coisa, mas ou a gente tem ou a gente não tem. Fala uma coisa, se a gente vai pingar um remedinho nos olhos, um colírio ou no ouvido, qualquer coisa, alguém consegue colocar meia gota? Ninguém consegue colocar meia gota. Meia paciência não existe. Não existe. Não adianta a gente querer disfarçar, não, porque não existe. Então, olha aí, exercício da paciência. A fé com obras. A gente pode, no templo da nossa fé, e todo dia, todo mês, todo ano, mas se a gente não trabalhar no labor cristão, na seara do Cristo, olha, fé sem obra não vai resolver. Do amor condicional ao nosso próximo. Eu posso, assim, falar o que eu penso. O que eu penso? Aqui entra o que eu penso. Porque nós, amor incondicional ao nosso próximo. Se nós
não nos amamos como deveríamos. Coitado do nosso próximo se a gente amar ele como a gente se ama. Porque a gente tem um patrimônio sagrado que nos permite o exercício nessa existência, o exercício, o aprendizado, a recuperação, tudo que Deus nos dá, um patrimônio sagrado, que é o soma, que é o corpo. E o que a gente faz com ele? Invariavelmente, levado pelos excessos, a gente machuca, cria enfermidade. Eu já cansei de citar, me perdoa as meninas que já ouviu 399 vezes, mas vou contar para vocês. A minha família, de 9 irmãos, todos com problemas gástricos, todos. Tumor no fígado, como é que chama aquele outro que dá no fígado? Cirrose hepática, 2 irmãos com cirrose hepática. Coisas assim, vesícula cheia de pedra, vai passar por uma cirurgia de vesícula, desencarna. Gente, por quê? Porque nós lesamos, em épocas remotas, esse corpo sagrado que nos permitiu o mergulho na carne. Percebe? E hoje nós estamos colhendo o fruto do que fizemos ao longo lá dos nossos excessos. E esse excesso pode ser na bebida, pode ser na comida, pode ser nos doces. E eu não poderia comer doce, como doce todo dia, por exemplo, estou dando meu exemplo. Então, por isso, gente, que amar ao próximo como a nós mesmos, nós temos que melhorar muito. Nos amar, cuidar desse patrimônio, cuidar de nós como espíritos imortais. De que jeito? Com os valores morais, com o conhecimento que nos liberta e do corpo, que é um patrimônio sagrado. Então, é isso. Mantendo, assim, o equilíbrio nas nossas ações em tudo. E aí, meus irmãos, a gente, na última fala, para transformar o mundo, é da justiça social, que nós precisamos também. Aí, com isso, todos nós temos a mesma preocupação, que é distinguir o mal. Extinguir o mal mesmo. Mas como fazer isso se a gente não se dispuser a combater? Partindo de nós mesmos, não é? Ensina-nos a sabedoria do alto, meus meninos, que o mal é oriundo da negligência do bem. Então, quando lá para trás a gente fala que temos que guerrear, né, o bem com o mal, é necessário. Não pode negligenciar o bem, de jeito nenhum. E isso... assim, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Por exemplo, como que Jesus fazia? Deixou livro escrito? Deixou, assim, alguma coisa? Não deixou. Como que Jesus nos ensinou? Então, Jesus nos ensinou exemplificando, que não se perdeu ao longo dos milênios. Entende? Então, não adianta, por exemplo, eu estar aqui apenas divulgando a boa nova. Para todos vocês que estão no exercício da paciência me ouvindo, e também da caridade, que é saber ouvir. Vocês estão nessa prática agora, nesse momento. Mas não é isso. Vocês têm que conhecer tudo isso pelas minhas ações, pelo que eu faço. Entende? Então, seguir os passos de Jesus não é fácil, né? Na verdade, seguir o exemplo dele é ensinar exemplificando em toda a nossa vida, para os filhos, netos, amigos e assim por diante. Então, é isso, meus irmãos, e a gente precisa, na verdade, para que possamos implantar esse bem, veja do que nós precisamos: guerrear o mal com o bem. De que jeito? Tem os itens aqui que eu anotei, também é facinho. Aprimorando a prática da caridade. Aí vocês pensam, mas aprimorar a prática da caridade? Outro dia, nós lemos aqui do livro Recados do Meu Coração, não foi? No estudo, gente, do Dr. Bezerra de Menezes, porque caridade não é só dar o alimento para quem tem fome, não é? A roupa para quem tem frio. Não. Caridade, aprimorando ela, é ter paciência para ouvir alguém. Mesmo que aquele alguém esteja contando coisas repetidas, toda vez a mesma coisa. Ter paciência para ouvir. Caridade no olhar, Bezerra de Menezes. Porque os olhos retratam a nossa alma, o nosso sentimento. Olhar com carinho, olhar com doçura, ou olhar com indiferença,
olhar com revolta. Entende? Para não falar, mas vou falar ódio, que é uma palavra ruim da gente pronunciar. Então, meus irmãos, está aí o que é aprimorar a caridade. Ter paciência com essas coisas que são difíceis. Vamos ver o que manda mais a gente. Zelar pelo nosso planeta. Vocês sabem que eu tenho tristeza, eu ando muito a pé por aí, de ver os bueiros entupidos, de copo, de papel, de garrafa, até máscara, jogado no meio da rua. Isso tudo sai do bueiro que vai para o rio, do rio que vai para o mar, e aí precisamos, como ficamos? Temos que zelar pelo nosso planeta. Precisamos transformar o trabalho, seja qual for, sem reclamar. Sabe, que eu não vi a hora de falar, aquelas coisas da reclamação do cotidiano. Transformar o trabalho numa fonte de paz. Sabe, chegar com vontade, trabalhar com vontade, sair com... É difícil? É difícil. Mas está aqui o que precisamos fazer. Confiar sempre na vitória do bem. Mesmo que em dados momentos tudo nos pareça estar assim envolvido pelas sombras. Mas nós temos que confiar. Confiar de que a gente pode vencer. E confiando de que com Jesus, que um dia o reino dos céus estará entre nós. Lembra que Cristo disse, meu reino não é deste mundo. Porque sabia, nos conhecia, sabia de como ia ser. Mas um dia, pode demorar algum tempo, o mundo transformando, né, vai chegar esse reino dos céus entre nós. Porque, meus irmãos, é inevitável. Isso, como 2 e 2 são 4, o desenvolvimento moral da humanidade. Isso é etapa a etapa, de verdade, vencendo o predomínio do instinto e do nosso primarismo, certo? Para que o amor de verdade, o amor floresça, esse que está adormecido, porque quando a gente lembra que é criatura do Criador, que temos a chama divina, que temos que trabalhar, que temos que de verdade implantar o bem, essa luz adormecida ao longo dos milênios, esse amor vai florescer e vai exercer o seu papel, que é a gente buscar, conquistar os tesouros morais, que esses sim nos levam, né, até a Deus, até a Jesus. Muito obrigada pela atenção, eu diria pela caridade, viu? O exercício aí da caridade, de me ouvir, da atenção e da paciência. E que Jesus permaneça conosco, nos envolvendo aí na sua luz e na transmissão dessa energia que sai dos corações em benefício de outros corações. Graças a Deus.